Graça e paz, amados, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Faz algum tempo que eu não gravo, né? A correria tem sido grande, eu tenho alguns projetos aí e nesse tempo todo eu estava estudando, estava vendo algumas coisas também e quase não tenho gravado muito, sabe? E eu também não gravo assim por gravar, sabe? Eu espero que o Senhor mande, ó, é para gravar, é para parar, é para gravar. Então tem tudo uma ordem, uma sequência, sabe? E por exemplo, agora fui estimulado por Deus, no meu íntimo, a continuar gravando em relação à edificação da casa de Deus, né? A edificação do reino, e específica porque, que nem eu tenho falado nos meus vídeos, né, existem os princípios elementares da doutrina de Cristo, né, há uma construção a ser feita, e essa construção lá, ela tem os princípios elementares, né, tem os fundamentos, para depois ser erguida a construção, né, construção feita com pedras vivas e tal, e demanda a gente saber como que faz essa construção, como que tá. Ela tem uma construção, é uma construção, né? A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim, que ele é um sábio arquiteto, como eu tenho falado, e principalmente nessa playlist aí que vai esse vídeo, fala muito sobre isso, né? Que é uma construção, então tem arquiteto, tem fundamento, tem tudo. E aí vem os princípios elementares da palavra de Deus, que é o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre os batismos, né? Imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. E o primeiro, que eu acho que é fundamental, é o senhorio de Cristo, né? Quando Pedro ele descobre ali que ele pergunta, o Senhor Jesus pergunta, quem os filhos dos homens dizem que eu sou, né? Daí vai um falar, uns dizem que é Elias, outro que é Moisés, e Pedro responde, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo, né? E daí o Senhor Jesus já, né, demonstra para Pedro que ele acertou ali, que não foi até dele que veio aquela revelação, não veio de carne e sangue, mas veio do Espírito de Deus que revelou para ele uma revelação. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Sobre essa revelação, esse nível de revelação, qual nível, né? Sobre onde que Deus ia edificar a igreja, sobre um terreno, sobre um solo. E qual solo que era esse? A rocha, que é Cristo, né? E Pedro é Petras, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a rocha da onde essa pedra vem, que é Pedro, a rocha é Cristo. E da onde todos nós, como pedras vivas, também derivamos e somos assentados como casas espirituais para Ele, né? Então eu queria dar um pouquinho mais de andamento nessa parte de Jesus Cristo é o Senhor, né? Então aqui eu queria pegar aqui sobre a mente de Cristo. A gente já viu nos estudos passados o senhorio de Cristo no modelo da edificação, né? Como já citamos, há várias formas pelas quais vemos o senhorio de Jesus estabelecido na individualidade, bem como na coletividade, né? Então tem que se estabelecer um senhorio, tem que existir um cabeça, tem que existir um grande pastor, para que todos possam seguir e fazer de conformidade com o que ele ordena e manda, né? Por isso que Jesus Cristo, antes de ser Salvador, ele é Senhor, né? Lá em Atos fala que Deus o constituiu príncipe e Salvador, como Senhor e Salvador. Príncipe vem do senhorio, da veia de rei, da veia de rei, da veia de rei. Rei fala de autoridade, autoridade fala obediência. Se não obedecer, não há autoridade. Aqueles que obedecem são seus filhos, seus servos, né? Então, precisa estar muito firmado na mente, né? Nossa, esse aqui, porque um dos codinomes do Senhor Jesus é maravilhoso, conselheiro, conselheiro. Se você não souber ouvir os conselhos dele, saber que os conselhos dele são maravilhosos, os seus perde, né? Então, em toda a construção são necessários o que? Projeto, planta, solo, material, construções, princípios de construção, né? Vou pegar aqui.
Então, o que é o projeto ou a planta? É todo o modelo e planta da construção de Deus, que visa estabelecer ela está descrita na palavra de Deus, esse modelo, essa planta, né? Tanto é que Moisés, lá em Êxodo, se não me engano, 24, vai falar assim, se não me engano, Êxodo 24, Deus vai falar assim, Deus vai falar assim, faz tudo conforme o modelo que foi te dado no monte. Quer ver aqui onde está? Eu não me lembro agora se é Êxodo 24. Nossa, agora eu falei. Né? Vamos ver. Êxodo. Não é 24. Não era 24. Êxodo 25, na verdade, 9. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os lados, assim mesmo fareis. Então é conforme o modelo, né, de tudo que Deus mostrar. Isso é importante a gente entender, porque tem um modelo. Moisés acessou esse modelo do Senhor Deus lá, né? Moisés acessou. E deixa eu ver aqui. Moisés acessou, ele subiu no monte lá e acessou isso aí. Deus mostrou para ele e ele tinha que fazer tudo conforme o modelo, né, que ele deveria fazer e não deveria deixar nada de fora. Se ele não fizesse conforme o modelo, ia dar problema. Isso, né? E eu vou pegar um profundo sobre isso já, logo agora, já na sequência, eu vou pegar um profundo sobre isso. Só vou falar mais um pouquinho sobre esse projeto aqui, o Planta, né? Então, o projeto está na palavra de Deus. O projeto que está sendo edificado, qual que é o projeto? É a igreja, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, né? O povo que habitará com Deus na eternidade. Esse é o projeto. E isso é muito sério. Nós não podemos confundir isso. Porque se confundir isso, você vai trocar esse projeto, essa noiva, essa igreja, que é uma construção de pedras vivas, por uma construção de pedra física, entendeu? E esse é tudo que não pode, né? Você vai trocar a carne pelo espírito. E aonde a palavra inteira, Deus vem nos advertindo em relação a isso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, a pedra que os edificadores rejeitaram, né, que Jesus fala, essa foi a principal pedra de esquina, que é Cristo, né? Quem que foram os edificadores do tabernáculo? Por exemplo, Deus deu o modelo para Moisés, mas levantou homens lá para edificar esse tabernáculo, né? Que foi Bezalel e Ahoilabe, uma coisa assim, o nome dele, vocês verem lá depois. Não vou levar vocês na passagem, mas vou falar sobre isso. E Bezalel, ele é da tribo de Judá, né? Ahoilabe é da tribo de Dan. E você veja que Dan, quando recebeu lá em Gênesis, quando foi dada as promessas para as tribos, Dan foi falado que ele era como uma serpente que espreita, né? E uma serpente faz uma alusão a Satanás, a uma traição, né? E, por exemplo, Judá, que foi o construtor, Judá tem o mesmo nome de quem? Judas. E Judas, o que Judas fez? Judas traiu Jesus, rejeitou a Jesus, ele traiu Jesus com um beijo. E Dan, que é a serpente, é símbolo da serpente, que está nessa analogia, nessa simbologia, ele usou os lábios para enganar a serpente, usou os lábios para enganar Eva, né? E tem a peçonha. Judas, ele traiu com um beijo o Senhor Jesus, com os lábios, né? Outra analogia, Judas traiu Jesus por quê? Moedas de prata. Judá traiu José, vendeu seu irmão José, por quê? Moedas de prata. Né? Claro que lá em José foi 20 moedas de prata e Judas foi 30. Mas a analogia é a mesma. Você consegue perceber tudo isso? E Judas e Judá, então tem uma figura muito forte aí em todo esse contexto, né? Porque eles foi as tribos responsáveis pela edificação do tabernáculo, não só pelo tabernáculo, como pelo templo de Salomão. Salomão é da tribo de Judá,
né? E, em conjunto com o rei de Tiro. O rei de Tiro, tem descendência danita junto de Dan, sabe? Então, quando a gente começa a fazer a perceber numa visão mais profunda, uma visão mais macro em relação a essas situações, a gente vai perceber que Adão, ele teve um problema lá e caiu, né? E entrou a maldição por ele. Aí a gente vai perceber também que sempre teve um descendente, né? Caim, né? Caim teve problema, né? Depois vamos pegar mais quem? Cã teve problema, né? Teve a maldição. Aí vem Abraão teve Isaac e Ismael teve, né, a descendência rejeitada, que é por causa que ele, né, ele veio do Egito, né? Porque Abraão ele ouviu o conselho da sua esposa, de Sara, e ficou com Agar, e Agar era egípcia, e Egito é Misraim, Misraim é descendente de Cã, e teria que ser amaldiçoado, a maldição, porque foi a maldição corre por Dan, Dan por Cã, né? E se Ismael tá ali por cabeça, que ele é filho da escrava, né, ia estar invertido, porque é sem ser abençoado, né? E quando a gente vai percebendo isso, a gente vai perceber que a promessa ela escorre por essa descendência, né? Isaac, e daí vem Jacó. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú troca a primogenitura, né, a bênção, o que não se vê, a bênção ou a primogenitura, por um prato de lentilha, por uma fome do aqui e agora. De que me adianta essas coisas se eu estou com fome, se eu vou morrer de fome, essas coisas, sabe? As coisas da terra são mais importantes, o guisado, né? A carne é a mais importante. Essa é a simbologia de Esaú, de Edom, e a promessa vai escorrendo, né? Daí vem José, né, que a gente viu que José foi os seus irmãos o venderam, daí Judá teve a participação especial ali de vender pelas moedas de prata, que a gente viu que pegando o link com Judas, tá entendendo? Então eu quero que você veja o quê? Porque eles queriam algo físico. Eles queriam um templo de pedra, e o templo era espiritual, um templo feito um templo espiritual feito de pedras vivas. Não é isso? Né? E essa analogia não para aqui, ela vai lá para o final dos tempos, em Apocalipse. A gente vai ver que o ministério de Jesus foi quanto? 3 anos e meio. E na final do ministério de Jesus foi dado poder para Judas. Agora você pode agir nessa hora, que é a hora das trevas. Jesus fala lá em Lucas, se eu não me engano. Não me lembro se eu tenho aqui a passagem ou não. Agora eu não vou ter aqui. Lucas 22, se eu não me engano, vai falar lá que nessa última hora. Lucas 22, deixa eu ver aqui. Lucas 22. Só para ver rapidinho aqui. Que é a hora das trevas, isso. 22. 22:53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos para mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Ele fala para os soldados ali. Então há uma hora, e há um poder uma escuridão mais alta, a escuridão da meia-noite, a hora das trevas, a hora de uma escuridão mais forte, né? E isso aconteceu no final do ministério de Jesus, ali 3 anos e meio, e as 2 testemunhas, elas vão vir lá no final do tempo, e quando passar os 3 anos e meio, elas vão ter autoridade para pôr a mão, o inimigo vai ter autoridade para pôr a mão nas 2 testemunhas, vai ter essa hora, né?
como teve essa hora que Jesus é a hora das trevas, né? E vai ser dada autoridade para eles fazer isso nesse momento. Então essas relações falam de tudo isso, e por isso que é importante a gente conhecer muito bem modelo de edificação. E quando a gente não conhece muito bem, a gente vai se fixar muito na letra e não no espírito, sabe? Então todas essa busca na palavra de Deus, essa busca espiritual na palavra de Deus, ela vai nos fazendo entendermos espiritualmente as coisas do Senhor. E é muito mais profunda do que eu passei aqui, do que eu estou explanando aqui, sabe? Então o que acontece? A gente vai ter que saber que há um modelo e uma planta, né? E esse modelo e essa planta, elas vão nos auxiliar a não errarmos na escolha da pedra fundamental. Como os edificadores erraram, rejeitando a pedra fundamental, que é Jesus, né? Representado ali por Judá e Dan. Então, isso vai muito mais além, é uma analogia, e essa simbologia simples ainda, que são camadas mais profundas ainda, que Deus vai mostrando mais claramente na sua palavra, né? Então tá, o que mais que eu ia falar? Então, o solo, o terreno, a base, o solo sobre o qual será edificado também já está definido, né? Jesus é a base de toda a edificação, é Jesus, é o templo vivo, né? É o tabernáculo vivo, né? Então, naquele tempo, o Senhor Jesus ali, como estava havendo a transição da aliança, porque havia um templo físico e havia um templo móvel, que é o tabernáculo real, que era Cristo, onde a presença de Deus estava. E os dois estavam ali ao mesmo tempo, né? Então havia uma transição de aliança, né? Até um tempo ia se servindo aquele tabernáculo ali para que ele pudesse passar no outro ali. Quando a gente não entende essa divisão, esse entremeio ali, que é onde estavam sendo modificadas as coisas, a gente vai se agarrar, e o povo se agarrou com o antigo, e não pôde vir um novo, né? Mas só que isso está na palavra de Deus, isso já está na planta, no modelo que a gente está vendo. Por isso a importância de nós conhecermos profundamente o modelo e a planta, né? Então o material, o solo é o Senhor Jesus, o material escolhido para essa edificação é o homem. Nós é que somos o material que irá edificar essa construção, se assim o permitirmos. Lá na 2 Pedro ele vai falar assim, olha aqui, ó. Não vamos longe, vamos pegar aqui até Hebreus antes de 2 Pedro. Ele vai falar assim, qual essa casa somos nós. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já acho aqui. Aqui, ó, Hebreus 3:6. Mas Cristo, ele vai falar no 5, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Qual que era a sua casa? Era o tabernáculo. Moisés foi fiel lá, como testemunho das coisas vou ler de novo. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Quais coisas que se haviam de anunciar? Testemunhando o quê? Esse novo agora, o novo tabernáculo, que é a igreja. Daí no 6 fala assim, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Qual que é a casa de Cristo? Qual que é a casa de Deus? Na sequência ele responde, a qual casa somos nós? Nós em todo mundo? Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Quem? Os que conservam firmes a esperança e a glória até o fim, né? Que conservam firmes a confiança ou aquela fé inabalável e a esperança até o fim, né? E aqui em Pedro ele vai falar assim, 1 Pedro 2, 5, vai falar, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né?
Então é muito importante a gente entender esses entremeios, porque senão a gente vai se ocupar muito com o tempo de pedra, com a forma de sacrifício pertinente ao tempo passado. E a forma agora é diferente, mudou toda, houve uma mudança na lei, né? Houve uma mudança toda. E a gente precisa conhecer profundamente isso para agradarmos ao Senhor, porque é assim o Senhor espera, né? Então vamos lá. Então o material é o homem, nós é que somos o material que irá edificar essa construção, se assim o permitirmos. Construtores. Quem são os construtores? Nesta questão, a palavra diz que uns plantam, outros regam, mas Deus é que dá o crescimento. Ou seja, quando alguém aceita Jesus, ele é plantado na lavoura de Deus, lavoura de edifícios. E a partir desse ponto, necessita ser regado por palavras, atitudes. Quem rega o edifício é a própria pessoa, como também os outros no convívio coletivo. Assim, havendo a semente e a umidade suficiente, Deus dá o crescimento. Olha como é importante isso. Quando a gente não conhece essas coisas, a gente corre o risco de nos importarmos com o templo de pedra, com as coisas físicas e carnais. Esquecemos das coisas espirituais, né? E passamos por cima, olhamos o importante como o físico, como a pedra, não como a pessoa, né? Então, Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus, né? Que honra que é essa que Deus nos dá. Então a dinâmica é fantástica. Ao mesmo tempo em que somos material sendo edificados, somos participantes da obra, edificando a nós e aos outros. Olha a incumbência que Deus nos concede, né? Então, deixa eu dar mais uma pegada aqui, para mim aprofundar um pouquinho mais algumas outras coisas. Então, Jesus, o Senhor na construção, Jesus, a grande rocha, Jesus, o solo sobre o qual é edificado o edifício, né? 1 Coríntios 3, 10 a 11, vai falar que ele é um sábio arquiteto e já pôs o fundamento, o qual é Cristo. Mas veja cada um como edifica nesse fundamento. Se alguém sobre esse fundamento edificar madeira, feno ou palha, sofrerá detrimento. Vai perder todo o trabalho e vai sofrer prejuízo. Mas se alguém edifica com ouro, prata ou pedra preciosa, que são materiais de Deus, da palavra de Deus, são pessoas, são as coisas mais profundas da palavra de Deus, né? Esse tal receberá galardão, né? 1 Pedro 2,8, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para quem não... A 1 Pedro, eu li o 7, que nós somos pedra viva, e no 8 ele fala assim, no 7 ele fala assim, e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes e pedras que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram destinados, né? Por que tudo isso? Porque judeus, Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Aí ele abriu para os gentios. E os gentios chegando, né, eles vão ter essa oportunidade, né? Por isso daí aqui no 9 ele vai falar assim, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, né? Deus chamou os judeus, chamou a nação israelita para ser um povo peculiar, né, específico, uma nação santa, uma nação sacerdotal, para que representassem ele para o mundo, mostrassem Deus para o mundo, né? Ensinassem ao mundo sobre Deus. Mas a nação não teve condições e capacidades no momento de exercer essa função. Por isso, da nação, uma tribo, das 12 tribos, uma tribo só acabou ficando sacerdote, tribo de sacerdócio.
que foi a tribo dos levitas. Só dessa tribo que ficou, quando era todas as 12 tribos, né? E daí, percorrendo tudo isso, eles rejeitam a pedra principal, que é Cristo, né? Eles veio para os seus não o quiseram, né? E aí entra nós, como raça eleita, sacerdócio real, né? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para que nós somos chamados? Para que anuncieis as virtudes, as coisas belas e lindas de quem? Daquele que nos chamou das trevas, da escuridão, da ignorância, para o conhecimento, para a luz. E não só a luz, mas a maravilhosa luz que é Cristo. Salmo 36, 9 fala assim, mas tu é o manancial da vida e na tua luz veremos a luz. Ele fala assim, vós que em outro tempo não eram povo. Quem? Os gentios. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, né? Amado, no 11 ele faz, tem uma outra epígrafe, mas é a continuação. Ele fala, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Agora o quê? Como aquela nação era uma nação peregrina, Abraão era peregrino e aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual nós estamos falando. Cabe a nós nós agora como peregrinos nessa terra. Então não deixa a tua mente a fixar morada nessa terra, achar que isso é o fim da tua vida. É aqui. Não, irmão. Não é aqui, tem coisas muito maiores para nós, preparadas, e nós vamos anunciar essas virtudes, essas coisas grandes que tem, mas para anunciar temos que conhecer, não temos? Não é? Daí como que a gente vai poder anunciar? Só com palavras? Não, olha, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por que glorifiquem a Deus no dia da visitação? Hein? Pelas boas obras que em vós observam. Boas obras. A estrada que está preparada para nós. Né? E daí Pedro vai continuando, tá bom? Então eu vou parar aqui, já está ficando comprido o vídeo, né? Mas só deixa eu dar mais uma continuadinha aqui, né? Então, todo aquele, depois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Isso está lá em Mateus 7, 24, né? Quem edificar sobre Jesus será sustentado contra o ataque de quem? De Satanás, do mundo e dos homens. Né? Satanás pode atacar, o mundo pode atacar e os homens podem atacar, mas Deus vai te sustentar. Agora pense comigo, se você não está na coerência do plano de Deus, porque se Satanás atacar, se o homem atacar, se o mundo atacar, Deus te protege, te cuida. Mas se Deus for contra você, quem te protegerá? Irmão, você está entendendo? Uma grande revelação, que é o que eu já falei lá, que Pedro descobre, que pela revelação do Espírito Santo, que Cristo, que Jesus é o Cristo, né? Eu quero terminar logo para mim entrar no próximo princípio elementar, que é o arrependimento das obras mortas, né? Então, quem se sustentar em qualquer outro fundamento, qual fundamento? Qual outro fundamento? Religião, tradição, cultura, finança, pessoas, força das trevas, será abalado e ruirá. Se você se sustentar em qualquer outro fundamento, mano, meu irmão, se você se estribar no teu próprio entendimento, meu irmão, você vai ruir.
Apesar de estar comparando Jesus ao fundamento e construção da engenharia civil, a comparação é somente um paralelo natural para ampliar o entendimento espiritual. Portanto, Jesus é um fundamento espiritual que sustenta tudo. O material, o espiritual, a edificação da igreja não trata de edificação de prédios físicos, mas sim de vidas humanas. A gente só usa para paralelos, né? Então, Jesus é o fundamento de toda a vida. Ele é o fundamento da vida intelectual, pessoal em Cristo. Ele é o fundamento da igreja, da vida coletiva do corpo. O fundamento de toda a palavra de Deus, né? Por isso que em Hebreus 1 ele vai falar assim, ó, antigamente nossos pais falavam pelos profetas, mas agora ele nos fala pelo Filho. Qualquer indivíduo que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem, o indivíduo que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e lançou os alicerces, que são os fundamentos, sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ouvindo as palavras de Jesus, buscando, cavando, meditando, praticando, lançando os alicerces. Para estarmos firmados no fundamento, precisamos ter intimidade com a palavra viva e uma vida prática das mesmas. Então, intimidade com a palavra viva e uma vida de prática com ela, né? João 7,17. Se não me engano, é 7,17. Vai falar assim: aquele que quiser saber se a minha doutrina é verdadeira, que viva ela. Deixa eu ver se é 7,17. Agora eu falo, faz tempo que eu não vejo esses versículos, daí ficam, né? Vamos ver aqui, 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. É isso mesmo. Então, faça, viva para ver se é verdade ou não. Aí, se você viver, você vai conhecer se é verdade ou se é mentira. E se você viver, meu irmão, nós ficamos abismados de ver a maravilhosa grandiosidade do nosso Senhor, né? Então, se tivermos um crescimento sadio, ou seja, aproveitarmos o tempo que Deus nos dá para isso, seremos inabaláveis na rocha, mas se formos levianos, mesmo sobre a rocha, sem os alicerces postos, podemos ser abatidos. Por isso, meu irmão, não dá para ser morno, tá bom? Ele é fiel e justo para não deixar que nos sobrevenha a tentação que não possamos suportar, mas dará o escape se estivermos andando com Ele e crescendo na palavra, né? Jesus, a pedra de alinhamento, né? Eu vou deixar esse aqui para outra aula, agora falta pouquinha coisa para mim terminar, né? Eu só vou falar sobre a pedra de alinhamento, a pedra de esquina, mas básicas, coisas básicas, né? Que com o tempo a gente vai crescendo em Cristo. Sobre o prumo, a justiça nossa, a linha de medir, mas eu vou pegar versículo 1 de cada um, né? E como que é o Senhor Jesus? Ele é maravilhoso, conselheiro, né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? E daí eu já fecho, tá bom? Então, mais uma aula dessa aqui, a gente fecha aqui o senhorio do Senhor Jesus, né? Claro que superficialmente, porque com o passar dos tempos nós vamos conhecendo muito, e na eternidade também, né? Daí a gente vai entrar no outro princípio elementar, que é o arrependimento de obras mortas, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, curta, compartilhe.